Fala galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Essa aula aqui é a aula de número 12, certo? E ela está sendo divulgada no dia 10 de agosto de 2020, certo? Espero que vocês estejam todos bem por aí onde vocês estão. E vamos adiante, tá bom? Nessa aula de número 12 vamos dar sequência finalmente ao nosso verbo to go. Das duas últimas aulas nós fomos introduzidos ao verbo to go e as duas últimas aulas foram dedicadas à forma afirmativa do verbo to go, que é o verbo ir, e no presente simples, que é o tempo verbal, tá bom? Vamos para a forma negativa dessa vez, tá certo? Das duas últimas vezes aí, das duas últimas aulas, nós vimos as questões em sentido afirmativo, na forma afirmativa do verbo to go, e dessa feita aqui nós iremos para a forma negativa, finalmente, tá bom? Porque a gente identificou na penúltima aula, na penúltima aula, que vocês tinham tido uma certa dificuldade aí. Não, vou dar uma revisada, uma mastigadazinha bem legal para galera compreender, tá bom? E ressalto, tá certo? Se é uma aula sobre o verbo to go, é só sobre o verbo to go. Não é para utilizar um outro verbo que não o to go dentro das frases, tá bom? Vocês vão acompanhar nas aulas. Fica bem claro que eu só utilizo o verbo to go, não utilizo nenhum outro verbo. E vamos adiante, tá bom? Dessa feita aqui, vamos para a forma negativa, tá bom? Valeu, galerinha. Acompanhem aí. Fala galerinha, vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui nossa aula 12 de língua inglesa e vamos aqui dando sequência ao verbo to go. Muito bem, nós vimos lá nas duas últimas aulas o verbo to go no presente simples na forma afirmativa, não foi isso? Vamos aqui ver como era formada a forma afirmativa. Eu utilizaria somente os pronomes pessoais ou até mesmo outros nomes, como a gente viu, e também utilizaria o que, galerinha? O verbo to go em duas formas, ou go ou goes, né? Se fosse terceira pessoa do singular, ou até mesmo um substantivo que substituísse essa ideia aí. E também utilizaríamos o que, galera? Para ter mais uma maior clareza e uma maior veracidade no verbo to go. Partículas temporais, expressões de tempo, né? Como vocês viram. E como é, professor, que eu faço a forma negativa desse verbo to go? Como é que eu peço? Como é que eu faço isso aí, galera? Vamos aqui, vamos acompanhar. Então veja bem, na afirmativa, na forma afirmativa, eu faria o quê? Eu pegaria o verbo to go e dependendo do pronome ou do substantivo, eu teria duas conjugações possíveis, não é isso? Isso na afirmativa, né? E na forma negativa, professor. Como é que eu conjugo o verbo to go na forma negativa no presente simples, certo? Ressalto. É somente o verbo to go. Tem uma galerinha aí ainda utilizando outros verbos. A gente só está estudando nessa aula o verbo to go, certo? Quando eu for substituir o go, eu vou utilizar, galera, o verbo auxiliar do. Também vou utilizar a partícula negativa not. Vocês devem estar lembrando disso aí, né? Lá do verbo to have. Na negativa eu utilizaria esse garotinho, essa galera aqui também. E utilizo o verbo go sem nenhuma mudança também. E o goes? O que é que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que acontecia lá no verbo to have quando era has. Lembram? Eu vou utilizar o mesmo verbo auxiliar, certo? O does. Vou utilizar a partícula negativa not. E o go sem mudança também, porque a função do goes já está aqui no does, tá bom? O does, assim como o do, é um verbo auxiliar. Se ele é auxiliar, o verbo principal, que no caso aqui é o go, vem sem mudança nenhuma. Belezinha, galera? Então essa daí é a formação para a forma negativa
do verbo to go, a estrutura, beleza? Vamos aqui para os exemplos. Vamos acompanhar aqui os nossos examples. Vamos utilizar aqui de uma maneira bem estruturada. I, you, he, she, it. Certo? As pessoas do singular, não era isso, galerinha? Como é que eu vou fazer a negativa para a primeira pessoa do singular? Qual é a estrutura que eu vou utilizar, galera? Verbo auxiliar, a partícula negativa e o verbo principal, que no caso é o go, sem mudança alguma. I do not go. Eu não vou. Eu não vou para onde, professor? Eu não vou para onde e quando? Será que é obrigado a dizer quando? Não. Mas se eu disser, se eu utilizar uma expressão de tempo, a coisa fica muito mais clara, muito mais verdadeira, digamos assim. Vamos aqui. Eu não vou para bares. Eu não vou para bares. Como é que fica isso? I do not go to bars. Ponto final. Ponto final, professor. Isso. Se eu não quiser dizer aqui, se é algo costumeiro que acontece comigo sempre, então não preciso dizer quando. Eu não vou. Eu simplesmente não vou para bares, certo? I do not go to bars. I do not go to bars. Pode ser que haja uma pessoa que diga aí, eu não vou para bares aos fins de semana, né? Aí como é que ficaria? I do not go to bars. Desconsiderem o pontinho, certo? On weekends. Eu não vou para bares aos fins de semana. Desconsiderem aqui, ressalto o ponto final, né? O ponto final iria aqui para weekends, caso eu dissesse quando eu não iria para os bares, tá bom? Então é isso. Vamos aqui para você, né? Singular, segunda pessoa do singular. Também vou utilizar o do. Partícula negativa not e o verbo go sem mudança. Você não vai. Você não vai para onde e quando, se quiser. Você não vai para escola. Deixa me ver. Você não vai para a escola on Christmas. Você não vai para a escola no Natal. You do not go to school on Christmas, tá bom? Você não vai para a escola no Natal. Vamos adiante aqui, ó. He, she, it, galera. É a galerinha da terceira pessoa do singular. Vocês estão lembrados, né? Então utilizo o verbo auxiliar does para toda essa galera aqui. Lembrando que nunca é demais repetir, não é? O it, apesar de fazer parte da terceira pessoa do singular, não significa ela, ser humano, nem ele, ser humano, certo? Pode até ser ele ou ela, dependendo da tradução. Porém, desde que nós façamos referência a coisas, objetos, animais, fenômenos da natureza. Isso no singular, né? Claro. E a estrutura completa-se assim, né? Ó, partícula negativa e o verbo go, que antes lá na afirmativa era goes, mas na negativa ele vem sem mudança, não é, galerinha? Mesma essência lá do verbo to have. Vamos pra frente. Let's move on. Ele não vai. Ele não vai para onde? Vamos ver, ó. Ele não vai para casa. Professor, mas aí você esqueceu o to aqui. Nesse caso específico aqui, galera, do verbo entre home, eu não preciso usar o to em inglês, tá bom? He does not go home. Ele não vai para casa. Deixa me ver. Ele não vai para casa toda semana. He does not go home every week. Ele não vai para casa toda semana. Ele trabalha embarcado, por exemplo, né? Enfim, é apenas um exemplo. Ela não vai. She does not go. Ela não vai. Deixa eu ver aqui, ó. She does not go. Deixa eu ver aqui. She does not go to her office
ela não vai para o escritório dela. Deixa eu ver aqui. She does not go to her office on holidays. Ela não vai para o escritório dela nos feriados, tá bom? On holidays. She does not go to her office on holidays. It does not go. Estou dizendo que algo, né, algum animal ou algum objeto não vai. Vamos supor que esse it aqui, galera, esteja fazendo substituição a um cachorro, por exemplo, né? A dog, um cachorro, ou o cachorro, the dog. It does not go. Deixa eu ver aqui. It does not go out of the house. Ele ou ela, né? Pode ser uma cadela. It does not go out of the house. Ele não vai fora ou para fora da casa ou de casa. Deixa eu ver aqui. It does not go out of the house de noite. It does not go out of the house at night. Tá dizendo que ele ou ela, né? O cachorro ou a cachorra ou a cadela, como queiram, não vai para fora de casa à noite, tá bom? Então isso aqui, galera, singular, né? Singular bonitinho. Singular bonitinho. Vamos agora para o plural. Plural. Vamos aqui para o nosso plural, né? Quais são as pessoas do plural, galera? We, nós, you, segunda pessoa do plural, vocês, e they, terceira pessoa do plural, eles ou elas, né? Vão adivinhando aí, vão adiantando, perdão, na mente de vocês a estrutura da forma negativa do verbo to go no presente simples. Somente verbo to go, viu? Somente o verbo to go. Não tem nenhum outro verbo aqui nessas frases e nessa aula. We do not go. Nós não vamos. Vocês não vão. Como seria? You do not go. Eles ou elas não vão. They do not go. Certinho? Verbo auxiliar, partícula negativa. Se tem um verbo auxiliar aqui nessa frase, o verbo principal vem sem mudança, certo? We do not go. Nós não vamos. Nós não vamos para onde, professor? Nós não vamos para o cinema. Nós não vamos para o cinema ou ao cinema quando? Tonight, hoje à noite, certo? We do not go to the movies tonight. Nós não vamos ao cinema hoje à noite. Se for traduzir ao pé da letra, vai ficar meio troncho isso aqui, né? Nós não vamos aos filmes hoje à noite. Só que em inglês, assim como essa expressão, tem várias outras expressões que são fixas, ou seja, do próprio uso da língua. Foram inventadas dessa forma, portanto, nós devemos entender assim e não traduzir ao pé da letra. We do not go to the movies tonight. Nós não vamos ao cinema hoje à noite. Tem algum nome específico, professor, que traduza ao pé da letra e fique perfeito para cinema? Tem. Deixa eu ver aqui como é que ficaria. We do not go to the... Aí eu substituo esse movies. Eu substituo esse movies por... Opa, esse M ficou meio troncho aí, mas dá para acompanhar. Movie theater. Movie theater, que seria o cinema de fato, né? Movie theater, que é outra coisa que se for traduzir ao pé da letra vai ficar meio troncho também, né? Teatro de filme. Mas não, movie theater é cinema. E tem uma outra forma de dizer cinema em inglês, que é nada mais, nada menos do que a palavra idêntica para que nós usamos em português. Oxente, professor, por que não usar logo cinema? Só muda a pronúncia. Porque essa construção aqui, ó, the movies, né? Ou até mesmo movies, que também pode ser filmes, é a mais comum na língua inglesa quando nos referimos a cinema, né? Ao local físico, certo? Então, we do not go to the movies tonight. Nós não vamos ao cinema hoje à noite. You do not go. Vocês não vão. E aí? You do not go. Deixa eu ver aqui. You do not go. You do not go to the
beach. Vocês não vão à praia, ou vocês não vão para a praia. Deixa eu ver. This year. Vocês não vão para a praia este ano. Que tal? Muito ruim, né? Mas tem muita gente indo aí, infelizmente. Vocês não vão para a praia este ano. You do not go to the beach this year. Para concluir, they do not go. Eles ou elas não vão. Eles ou elas não o quê? Deixa eu ver. Eles ou elas do not go. Deixa eu ver aqui. They do not go to work on Sundays. Eles ou elas não vão ao trabalho nos domingos, tá bom? Ou eles ou elas não vão ao trabalho aos domingos, certinho? Então é isso, galera, certo? Lembre-se, vocês não são obrigados a utilizar o quê? Somente os pronomes, tá bom? Vocês podem substituir esses pronomes por nomes de outras pessoas, certo? Assim como nós substituímos os pronomes em língua portuguesa, do mesmo jeitinho. Beleza? Só prestem atenção que se forem utilizar singular, né? Vai ser terceira pessoa do singular, por exemplo, se vocês utilizarem o nome de uma pessoa, né? Vinícius, Maria, e por aí vai. E se for plural, mais de uma pessoa, observem a questão da conjugação direitinho, tá bom? De acordo com a formação e a estrutura. Valeu, galera! Façam 10 frases aí nesse exercício, utilizando a forma negativa do verbo to go, só o verbo to go, ok? Pelo amor de Deus. No presente simples, beleza, galera? Valeu, bye bye, yeah!